Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o arroz. Para tanto, nós vamos agora até Porto Alegre conversar com Carlos Eduardo Borba Nunes, que é presidente do Sindarroz, o Sindicato da Indústria do Arroz no Estado. Dudu Nunes, que é o presidente que já está conosco direto de Porto Alegre, a quem eu agradeço a participação aqui com o Tempo e Dinheiro. Presidente, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Primeiramente, agradecer a ti pelo teu convite, toda a equipe do Tempo e Dinheiro. Sempre é um prazer estar participando dos teus programas e trazendo a veracidade dos fatos, né, da realidade do nosso estado e o estado vizinho, Santa Catarina, que a gente tem um conhecimento bastante razoável, né? E também para esclarecer e informar, né, não só o consumidor, como o mercado, né? Como é que as coisas realmente estão acontecendo, né? Bom, de alguma forma, antes de contextualizar, falar sobre mercado, safra, aquilo que o produtor está enfrentando, que é a indústria, logicamente, na ponta, o consumidor, eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito da sua trajetória dentro do segmento do arroz na agricultura. Tem pouco tempo isso, não? Na verdade, eu comecei com plantador de arroz, eu tinha 16 anos, lá se vão 48 anos, né? E na indústria eu comecei em 85, então já se vão 30 e poucos anos, né? A minha formação realmente na agricultura, a gente hoje até trabalha com outras atividades também agrícola, além de industrial, mas eu tenho arroz no sangue e no coração. E brasileiro no prato, graças a vocês, produtores aí do Rio Grande do Sul, de outras regiões, Santa Catarina, desse Brasil afora. Graças a Deus. Dudu, conta pra gente, porque o mercado está atento a essas informações. Nós tivemos aí os problemas climáticos, né, no setor, toda a agricultura, a pecuária enfrentou esses problemas gravíssimos. No primeiro momento, a seca e um outro momento, a água em excesso. Como é que está essa questão da safra aí no Rio Grande do Sul de arroz? Agora, 23, 24 ou só 24, que a gente pode considerar? Não, a colheita é safra 23, 24, mas a colheita agora é em 24, né? Que Sim. Começa em fim de fevereiro e esse ano vai se estender até maio, né? É uma colheita muito longa, em razão de que o plantio foi muito extenso, em razão dos problemas climáticos, né? Mas antes de entrar especificamente nisso, Sérgio, eu gostaria de permitir de fazer uma contextualização para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam o que representa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em percentual a safra nacional. O Rio Grande do Sul representa 70% da produção de arroz no Brasil, e Santa Catarina 10%. Nós temos uma produção brasileira em torno de 10 milhões de toneladas e 8 milhões de toneladas saem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por isso que os olhos para o arroz são muito voltados aqui para o sul. Tá? Esse ano nós enfrentamos uma dificuldade muito grande no plantio, que nós tivemos o El Niño, tá? E o El Niño, vocês todos sabem, é excesso de chuva, e nós tivemos muita dificuldade de fazer o estabelecimento das nossas lavouras. Tá? Se começou a plantar início de setembro, e por incrível que pareça, coisa que não é comum, teve uma parcela importante da área do Rio Grande do Sul que foi plantada em mês de dezembro, que é uma janela não recomendada pela pesquisa, né, como a época ideal. Tá? Nós devemos ter uma quebra em torno de 15% a 20%, aliás, de 10% a 15%, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, mas é importante frisar e deixar o consumidor tranquilo que não tem risco de abastecimento do país. Tá? A safra é suficiente para abastecer o consumo, tá? E claro que por nós termos uma safra um pouco menor, nós vamos ter os preços um pouco mais firmes, né? Que eu digo que são semelhantes ao ano passado,
mas longe de ter risco de abastecimento, né? A população pode ficar bem tranquila que tem arroz suficiente para abastecer até a próxima safra. Bom, de alguma forma nós tivemos aí um estreitamento, uma fora de janela ideal do plantio, né, mês de dezembro, um atraso consequente na colheita, e esses preços estão se sustentando. O produtor está sendo remunerado porque sempre, a cada safra, é um desafio, principalmente com relação aos preços, né? Porque o consumidor está na outra ponta lá, quer, exige, né? E talvez o arroz seja um dos alimentos mais baratos ainda produzidos e oferecidos ao brasileiro aqui no país. Continua ainda bem acessível, mesmo que com uma oferta reduzida, os preços um pouquinho mais firmes. Seria mais ou menos isso, Dudu? A gente não pode esquecer que a dobradinha arroz e feijão, ela é extremamente importante na nossa dieta, né? E é um balanço ideal, né, do arroz com feijão. Tá? Ele continua acessível, porque hoje se fala aí em 20 e poucos reais o pacote de 5 quilos. Ora, convenhamos, né? 5 quilos é suficiente para o consumo de um casal que coma arroz durante um mês. Ou seja, nós falamos em menos de R$1 por dia para um casal pelo consumo do arroz. Tá? Se a gente comparar com qualquer outro produto que é consumido, então a gente se dá conta do quão barato é o arroz. Isso não quer dizer que a gente não tenha consciência que a população de baixa renda também tem dificuldade, mesmo sendo um produto barato, né? Mas o produtor tem que garantir de alguma forma, né, alguma rentabilidade para que se mantenha na atividade. Tá? Essa redução da oferta de arroz nos últimos 2 anos deveu-se aos preços aviltados que nós tivemos nos anos anteriores. Ou seja, na atividade privada, né, Sérgio, ninguém se mantém se não tiver lucro. Tá? Ninguém faz atividade privada como caridade. Embora o produtor é alguém que tem uma ligação atávica com a terra e ele produz ano após ano, com dificuldade climática ou não, com dificuldade financeira ou não, ele tem que ter alguma rentabilidade para que seja possível ele se manter na atividade. Tá? Então, mas o consumidor pode ficar tranquilo que nós temos arroz com estoque de passagem que não era grande, mais a colheita desse ano, que nós temos arroz suficiente até chegar em março do ano que vem tranquilamente. Bom, nós temos aquilo que pode ser considerado ainda estoque, para que enquanto tiver a colheita, esse atraso da oferta também, o mercado não tenha problema de abastecimento. Seria bem tranquilo nesse sentido também, Dudu? Sim, na verdade, não chegou nunca a faltar arroz no Brasil, né? Os estoques de passagem que a gente conta com o 28 de fevereiro, eles ainda eram suficientes para abastecer em torno de 1 ano e meio do consumo nacional. Tá? Então, somado à colheita do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que embora com a quebra entre 10% a 15%, ela vai ser suficiente para abastecer o país até o final do ano. Soma-se a isso, Sérgio, que o Mato Grosso, esse ano vai ter uma produção bem razoável, se fala em torno de 400 mil toneladas, ou seja, 4% da produção nacional. E também nós temos o estado do Tocantins com uma produção, o estado do Goiás, o estado do Maranhão, tá? Todos esses outros estados somados, eles passam de 10% da produção nacional. Então, podemos ficar tranquilos que vamos ter o abastecimento. Tá? Poderíamos estar, inclusive, muito mais folgado, né? Se nós não tivéssemos, né, aquele problema de produção lá no Amapá, na ilha de Marajó, né, que os produtores estão sendo corridos, né, ou por áreas indígenas, ou área de reserva, ou por outros interesses, né, e que está diminuindo a produção, ou seja, está encarecendo para a população, principalmente para a população daquela região
que acaba tendo que levar o arroz do Rio Grande do Sul. Veja que nós mandamos arroz para Manaus, nós mandamos para Roraima. Esses arroz têm que ser embarcados em navios de cabotagem, em containers, levam 30, 35 dias para chegar. Tu imagina todo esse custo, né? E tinha produtores daquela região que, na verdade, foram, dá para dizer, corridos das suas terras, né? Sim. É exatamente aquilo em Roraima, né? Nós acompanhamos ao longo desses anos, né, aquilo que aconteceu, principalmente na demarcação ou então até mesmo expulsão de arrozeiros lá de Roraima, que foi um caso bem típico nessa situação toda com relação à preservação do meio ambiente, entre aspas, e demarcação de terras indígenas, que é uma outra questão até mesmo que acaba sendo uma pedra no sapato, né? Esse engessamento ambiental. Isso atinge também os produtores do Rio Grande do Sul com relação ao armazenamento de águas, né? Como produtor, às vezes não pode reter água porque a legislação não permite, né? Uma atividade que exige, né, água suficiente e abundante também, né? É uma outra questão que preocupa também os produtores, que pode eventualmente ainda ser solucionada na sua avaliação. O senhor acha que isso, como produtor, como plantador, o senhor acha que eventualmente isso possa ser solucionado? Porque é uma questão muito séria, né? Não poder armazenar água, ou reter a água ali, vai toda para o mar, para o rio, enfim, né? Não pode reter essa água. Isso está sendo discutido também? Ainda deixaram de lado? Como é que está a situação? Na verdade, é importante a gente dizer, né, que o arroz produzido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina são todos arroz irrigado, tá? E essa irrigação é feita através de reservatórios construídos pela iniciativa privada, tudo pelo produtor, tá? O produtor é a pessoa que mais preserva. Nós, no Rio Grande do Sul, temos que deixar 20% da nossa área de preservação ambiental e o produtor não recebe nada por isso. Agora, então, inclusive, estamos sendo ameaçados também de termos que pagar pela água dos reservatórios que nós construímos, tá? Então, o produtor luta contra tudo e contra todos, contra uma parte da sociedade que não se dá conta que o produtor primário, ele é primário por ser o primeiro, não por ser o menos importante, tá? Ele é o primeiro elo da cadeia, tá? Tudo que a cidade almoça, toma café, almoça, janta, e grande parte do que ela veste saem da agricultura. Nós não podemos esquecer da importância que teve o setor primário nessas crises, na crise da Covid, e o setor primário nunca faltou, muito pelo contrário, o setor primário trabalhou diuturnamente durante toda a Covid, correndo riscos, junto inclusive com os transportadores, as indústrias, as agroindústrias, todo mundo trabalhou com riscos, mas não se furtou a fazer o seu trabalho. Então, eu acho que a sociedade urbana, muitas vezes, ela não se dá conta de quão importante é o produtor, quão é importante essas reservas de água que o produtor fez de forma privada, sem dinheiro do Estado, sem dinheiro da União, tá? E o que é importante, né? Que a água que o produtor usa na irrigação, a água ela não desaparece, ela evapora e ela cai em outro lugar. Quer dizer, o consumo efetivo de água é coisa de 2% a 3%, porque a água ela é usada, evapora e ela chove e vai para os rios, tá? Ou para outros açudes, tá? Então a água não é algo que a gente use e suma da natureza. Não, ela simplesmente se transforma ou vai para outro lugar. Ela continua existindo como água. Ou seja, além dessa questão, outros fatos, né? A questão de insegurança jurídica, né? Ameaças de invasão, né? Tudo isso leva a uma insegurança a quem produz alimentos, né? Que o produtor está aí dia a dia, sol a sol,
né? Chuva, né? Esperando chuva, e quando vem excesso, enfim, não há controle nesse quesito da natureza, né? É o ninho, laninha, enfim. Mas o consumidor aqui quer encontrar o produto na prateleira do mercado, né? Preços baratos, né? Aquilo que para ele tem que ser cada vez com uma qualidade que é já de excelência, né? Mas ele não se pergunta a respeito de onde vem, qual esforço foi feito para poder produzir aquele arroz que ele consome todo dia. Agora, se as leis fossem mais claras, né? Se tivesse uma segurança jurídica, acho que tudo isso mudaria e muito na avaliação do senhor ou não? A insegurança jurídica ela é muito séria, porque ainda hoje de manhã conversava com um colega aqui que no Brasil nem o passado é certo. As coisas, até o passado pode vir nos assombrar, né? Então, mas é importante dizer aqui, o produtor colhe, a indústria transforma, beneficia, ensaca, seleciona, empacota, transporta e joga nas gôndolas dos mercados. Então, quando o consumidor vai pegar um pacote de arroz, ele não tem a menor noção de tudo aquilo que foi feito até esse produto chegar na gôndola. Hoje, nós não falamos mais em produtor e não falamos mais em indústria, nós falamos a cadeia do arroz. Tá? E a cadeia do arroz no Rio Grande do Sul, hoje, é responsável por 25 mil empregos diretos. Tá? É o setor que mais emprega dentro do estado. Tá? O complexo soja, que ocupa 10 vezes mais área do que a área do arroz, emprega a metade dos funcionários que são empregados na cadeia do arroz. E o setor de pecuária, que ocupa uma área muito maior, ocupa menos da metade da mão de obra que é ocupado pelo setor orizícola. Então, a agricultura como um todo é extremamente importante, mas como nós estamos falando do arroz, eu estou mostrando a importância do arroz. O arroz no Rio Grande do Sul hoje representa mais de 4% da arrecadação do ICM do Estado. Vê o quão é importante. Não tem nenhum outro setor que tenha uma arrecadação tão importante quanto o arroz no Rio Grande do Sul. É exatamente isso, né? A arrecadação está por trás, os impostos que estão sendo gerados, né? A arrecadação estadual, federal, enfim, né? O número de empregos diretos e indiretos dessa indústria é muito grande e a importância nesse sentido. Dudu, nós falamos um pouquinho sobre mercado, tendências de preços, lógico, dessa safra. Recado que o senhor dá para o produtor de arroz, né, aquele associado ou não, enfim, aquele que produz alimento para esse Brasil todo. Que está nos acompanhando nessa entrevista, certamente, em todo o país, não só no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas no Brasil todo, porque é um assunto de muito interesse, de muita importância. Qual o recado que o senhor deixa para os produtores e nesse momento que a gente está vivendo aí com essas incertezas climáticas, por dizer assim? O produtor está acostumado a viver com incertezas climáticas. Na verdade, a nossa atividade é uma indústria a céu aberto. Tá? Nós estamos falando mais até de produtor do que de indústria, né? Embora eu seja representante da indústria, mas esteja nas duas pontas, né, Sérgio? O produtor vai continuar produzindo, vai produzir, pode ter a certeza, o consumidor pode ter a certeza que o produtor vai se manter na atividade, tá? Até porque ele tem essa ligação muito forte com a atividade, ele não muda de atividade. O produtor, ele luta contra tudo e contra todos, né? E apesar das situações econômicas, apesar das diversidades, às vezes política, apesar de adversidades econômicas, apesar dessa perseguição de meio ambiente ao setor, o produtor se mantém firme e forte na atividade e vai se manter.
Tá certo. Portanto, a gente está falando da cadeia do arroz como um todo, né? Envolvendo todo esse esforço de levar esse alimento aqui para a mesa do brasileiro e também de outras partes do mundo. Dudu, foi um prazer falar contigo, um abraço, bom trabalho e numa próxima ocasião a gente volta a abordar todos esses temas com mais profundidade, além daqueles que nós abordamos nessa entrevista aqui breve, rápida, mas foi bem intensa. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade da gente, de repente, esclarecer outros setores, né, que às vezes não conhecem a atividade. Então, estamos sempre às ordens. Muito obrigado a ti, tá? E parabéns pelo teu programa, o Tempo em Dinheiro, tá? Estamos sempre às ordens. Uma boa semana. Fica com Deus. Da mesma forma, disponha. Igualmente. Grande abraço. Até mais. Abraço. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Continue nos prestigiando, lembrando que todas essas entrevistas na primeira edição do Tempo e Dinheiro estão à disposição nas mídias oficiais, sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Lembrando que vá lá, curta, comente, compartilhe e avise os amigos. Tá aí, só para lembrar, né? Todas as mídias sociais que a gente está presente, além das emissoras de TV, emissoras de rádio que transmitem, retransmitem a nossa programação, notícias agrícolas, site oficial do Tempo e Dinheiro, enfim, um Brasil de audiência. E a quem não faz parte do clube, avise os amigos, que a gente está por aqui. Está lá o 19998132915, faça parte também desse clube seleto de produtores bem informados. Até uma próxima!